Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Letras e Artes, Escola de Belas Artes, Projeto de Extensão, Vila Residencial da UFRJ. Os projetos Arte 2, Pé de Moleque e Enganando o Olho e suas oficinas na UFRJ. A proposta desenvolve atividades de extensão que estreitem o distanciamento social entre a universidade e a comunidade em geral, oferecendo atividades vivenciais e produção de materiais, possibilitando a reflexão acerca da prática extensionista e consolidando procedimentos e metodologias. O diferencial trata de aprofundar as relações interdisciplinares entre a teoria e a prática, voltadas para a valorização da autoestima, a integração social e a conscientização da importância da sustentabilidade. Os temas abordam identidade, memória e cultura brasileira, formas e moldes em silicone, cerâmica, gravura em tecido e papel, encadernação artesanal, máscara em papel machê, matilhas, desenho de paisagens, pessoas, fauna, flora e mobiliário urbano e também mulheres artistas da EBA. O time é composto por professores da EBA-UFRJ que atuam como orientadores para preparar a equipe formada por estudantes da EBA e da FAO como monitores mediadores nas atividades. As oficinas desenvolvem a produção de materiais aplicando métodos gerativos e construtivos da imagem e buscam agregar valores culturais locais de memória, identidade visual autoral e sustentabilidade. Os projetos Arte 2, Pé de Moleque e Enganando o Olho e suas oficinas na UFRJ, que tratam os parâmetros da educação interdisciplinar e interprofissional, abrindo-se a parcerias com os laboratórios de pesquisas LAMI e Lab01 da UFRJ, com outros projetos de extensão da universidade e ONGs do Rio de Janeiro. Os projetos e oficinas estão abertos a parcerias. As atividades do grupo continuam durante a pandemia de Covid-19 de forma remota. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Jean Paiva, eu sou aluno de Artes Plásticas em licenciatura. Eu comecei nas oficinas como vocês, e depois eu fui convidado pelo Aurélio, pela professora Kátia, os outros professores, a ser mediador. Hoje eu estou aqui só para auxiliá-los com a nossa plataforma, que é o Google Meet, talvez nem todos conheçam, e também com alguns informes sobre as nossas oficinas. O primeiro informe, que ela está sendo gravada, a oficina, todas as oficinas são gravadas e depois elas são disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube e nossas outras redes sociais vão ser disponibilizadas aqui no chat, de vez em quando, assim, enquanto a oficina está rolando, tá? Aí, se vocês quiserem depois dar uma olhada para ver as oficinas que já aconteceram e tudo mais, e também ver nas redes sociais as próximas oficinas que a gente vai fazer, tá tudo lá no nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, tá bom? O segundo informe é sobre o layout do Google Meet, porque tem um layout específico que vai auxiliar vocês a entender melhor o que está acontecendo na oficina, quem que está falando, o que está sendo apresentado. Eu vou apresentar para vocês como que altera isso, o layout. Tá dando para ver, gente? Faz um ok com a mãozinha. Ok, obrigado. Então, vocês provavelmente estão vendo ou assim, ou a minha tela inteira e não estão vendo mais nada, né? Esse layout não é o melhor para você assistir às nossas oficinas, porque ou você vai ficar vendo só uma tela de quem é que está falando, o que é bom, até é bom, mas você também não fica vendo se a pessoa estiver apresentando, você não vai ver ela falando ali do lado. E assim você vê muito pequenininho quem está falando. Aí se precisar mexer
em alguma coisa, mostrar na câmera, vocês não vão conseguir ver direito. O que a gente recomenda? A gente recomenda que você mude esse layout para barra lateral. Como é que você muda esse layout? Você vai precisar clicar nesses 3 pontinhos aqui embaixo, essa reticência na vertical. E isso vai abrir uma janela. Nessa janela você vai clicar na segunda opção, alterar layout. Isso vai abrir um novo pop-up, que é esse pop-up aí você vai colocar barra lateral, que é a última opção, a quarta, de cima para baixo. Nisso você vai ficar na barra lateral, que você vai conseguir ver a pessoa, o que está apresentando, maior aqui, e do lado você vai conseguir ver os outros mediadores e outras pessoas também. Se alguém estiver falando, você vai conseguir ver, se estiver apresentando junto, entendeu? Isso é melhor para você entender o que está acontecendo nas oficinas em geral. Isso vale só para notebook e computador. Só dispositivo móvel, tablet, não tem como alterar o layout. Ele sempre vai ficar na pessoa que está falando no momento ou na apresentação. Isso não tem como fazer muita coisa, porque é do Meet mesmo. Vou parar de apresentar para dar outro informe. Acho que é o terceiro, né? Terceiro informe. É mais um pedido para vocês mesmo, que manter as câmeras e os microfones desligados. Isso tanto para preservar a imagem de vocês, porque as oficinas são gravadas, tá bom? E também para não atrapalhar um pouco na conexão das outras pessoas, porque o layout, o Meet, perdão, o Meet ele puxa muito da conexão e muito do processamento do computador. E isso acaba atrapalhando tanto o mediador quanto os outros cursistas que estão querendo ver a oficina, às vezes dá trava e não consegue ver direito a oficina. Sobre dúvidas que vocês provavelmente vão ter durante a oficina, só mandar no nosso chat que a gente vai pegar essas dúvidas e no final da oficina vamos ter um tempinho não, um bom tempo para responder todas as dúvidas, tá bom? Vocês escrevem ali no chat, manda pra gente, a gente vai deixar vou deixar salvo num local e depois a gente vai fazer para os outros mediadores responderem. E agora eu vou passar a palavra para Catarina Xavier, a nossa mediadora. Meu nome é Catarina, sou aluna de licenciatura em artes plásticas e eu entrei no projeto como cursista há alguns anos e fui chamada para participar como mediadora. O projeto é formado pelos grupos Arte 2, Pé de Moleque e Enganando o Olho, e presencialmente nossas oficinas eram ministradas na Associação de Moradores e Amigos da Vila Residencial da UFRJ. E tinha como um dos principais objetivos gerar autonomia financeira por meio da comercialização dos objetos produzidos nas oficinas. No final das nossas oficinas eram feitas ações para contribuição consciente, que era quando a gente formava banquinhas com os artesanatos, né, produzidos pelas moradoras e era distribuído em alguns setores da universidade. A gente fazia isso em alguns setores da universidade. E nós, mediadores, contávamos a história dos produtos e do projeto para as pessoas que passavam, né, pelas banquinhas e se interessavam. E, a partir disso, elas pagavam o que achavam justo, considerando o valor que a gente sugeria do que valia esse artefato. E, por fim, esse dinheiro arrecadado era utilizado na compra dos materiais das oficinas seguintes. Como mediadora e aluna da faculdade, é muito importante para a nossa formação de educadores, já que a maioria dos nossos mediadores aqui do projeto são alunos de licenciatura. E, além disso, né, é muito bom poder trocar essa experiência com vocês, o conhecimento com vocês, porque a gente está passando conhecimento para vocês, mas a gente também aprende muita coisa com vocês. Então, se sintam livres para perguntar ou para acrescentar na nossa oficina. A gente quer criar essa comunicação bem aberta com vocês, então fiquem muito à vontade. Se sintam à vontade e aproveitem a oficina, tá bom? Espero que vocês gostem. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para as meninas, para elas começarem a oficina. Obrigada, Catarina. Então, Jean, você pode começar a apresentar o slide pra gente, por favor? Oi? Oi, obrigada. Não. Boa noite, gente. Bem-vindos à oficina Mulheres Artistas da EBA da UFRJ. Eu sou Melissa Anselmo, estudante do 5º período de licenciatura em Artes Plásticas aqui na Escola de Belas Artes. Eu sou uma das mediadoras dessa oficina. E como a Catarina e o Jean, eu também entrei como cursista e fui convidada a me tornar mediadora a partir do meu envolvimento no projeto.
Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Sara, eu sou aluna de licenciatura em Artes Plásticas e junto com a Mel vou estar mediando essa oficina. Eu também tive o primeiro contato com esse projeto foi como cursista durante a pandemia e depois eu fui convidada para ser mediadora. Essa oficina ela é produzida a partir de 3 projetos, né, da parceria entre os projetos de extensão Arte 2, Pé de Moleque e Encanando um Olho. Todos os 3 são da UFRJ. Então, nós temos como coordenadores dos projetos os professores, a professora Sila McDowell, o Aurélio Nogueira, a Kátia Gorini e a Cristina Tranjan, estão todos aqui presentes, e também estão aqui presentes nos auxiliando na oficina toda a equipe de mediadores de apoio que fazem parte do nosso trabalho, desse projeto. Para iniciar, nós iremos contextualizar sobre a motivação do tema, né, da oficina, termo de época, apresentar as artistas escolhidas e no final deixaremos um espaço para conversa, debates e dúvidas. Bom, essa é a primeira oficina teórica da extensão e ela surge com o objetivo de compartilhar, desencadear o interesse pela trajetória de mulheres artistas que passaram pela Escola de Belas Artes. E no decorrer da nossa pesquisa, nós percebemos que seria impensável falar dessas artistas sem considerar o contexto político-social e para pensarmos nessas mulheres, nesses contextos, buscamos referências na Judith Chicago, com seu texto A Mulher como Artista, na Linda Nochlin, com Por que não houve grandes mulheres artistas, na Ana Paula Cavalcante Simeone, que foi uma das nossas principais referências aqui, que tem estudos sobre mulheres artistas no Brasil, academicismo e modernismo brasileiro, entre outras referências. Tivemos também, na nossa pesquisa, usamos como referência também o trabalho desenvolvido pela professora Viviane Viana, que nós fizemos uma entrevista com ela, como uma das etapas da oficina. E a Viviane foi aluna aqui da Escola de Belas Artes, ela possui pesquisas relacionadas a mulheres artistas, arte e feminismo e questões de gênero na arte. Vocês podem assistir essa entrevista, que foi muito essencial para o desenvolvimento da nossa apresentação. Ela está disponível no nosso canal no YouTube. Daqui a pouco a galera vai jogar no chat para vocês. Antes da gente começar todas essas pesquisas, a gente não tinha conhecimento das mulheres artistas brasileiras no século XIX. Então, esse foi o nosso ponto de partida, esse período. Então, a gente se fez essa pergunta, né? Onde estavam as mulheres antes do modernismo? E se existiram mulheres artistas antes desse período no Brasil? Então, a fim de responder essas indagações, essas perguntas, a gente começou a pesquisar não só a biografia destas mulheres, mas também a história da Escola de Belas Artes, como também de outras instituições de ensino, como eu vou falar adiante, que existiram nessa época. Então, a gente foi em busca dessas instituições para poder entender como a relação da escola com as mulheres foi se modificando com o passar do tempo. Porque no período que a gente vai, né, no século XIX, que é nosso ponto de partida, houveram muitos obstáculos para as mulheres e um deles era o impedimento no ingresso na maior parte dos cursos superiores. E isso incluía a Escola Nacional de Belas Artes, que na época era a principal instituição responsável pela formação artística. Então, era vetado às mulheres o ingresso nessa instituição. Até a proclamação da República, elas eram impedidas de se matricularem por razão da crença da época de que as mulheres não tinham vocação para artes e que aquelas que ingressavam no estudo do desenho e da pintura buscavam na arte somente um passatempo durante a espera para o matrimônio, que era a verdadeira vocação de toda mulher, né? E mesmo depois de serem aceitas, elas enfrentariam diversas dificuldades, como ateliês separados e restrições ao acesso de algumas aulas, como a de modelo vivo, por exemplo. Assim, no primeiro momento, esse desconhecimento que há sobre artistas mulheres pode parecer que elas não existiram. Só que a nossa pesquisa mostrou exatamente o contrário. Então, existiram, sim, artistas mulheres brasileiras diante do modernismo, e não era por razão da não existência delas, como diz a Linda Nochlin, né, nesse trecho que está na apresentação. A culpa não está nos astros, em nossos hormônios, nos nossos ciclos menstruais ou em nosso vazio interior, mas sim em nossas instituições e em nossa educação. Sim, a escolha das nossas artistas não foi fácil, mas nós escolhemos artistas que possibilitassem termos um vislumbre de como a relação das mulheres com a Escola de Belas Artes foi se modificando com o passar do tempo.
de um período em que elas eram vistas como amadoras até o momento presente. Sim, então a gente precisou fazer um recorte de tempo e, infelizmente, muitas artistas ficaram de fora e a gente pretende futuramente trazer novas versões dessa oficina, porque são muitas artistas e são muitas experiências que valem a pena serem conhecidas. Antes de apresentar as artistas, nós vamos contextualizar sobre esses 3 assuntos que são super importantes, né? O Liceu de Artes e Ofícios, as Exposições Gerais de Belas Artes e o termo amador. O liceu foi fundado no Rio de Janeiro em 1858 com o objetivo de promover a capacitação técnica e artesanal de quadros para a criação de uma indústria nacional. E a intenção da sua criação era quebrar a divisão bacharelismo versus analfabetismo e implantar um segmento de estudo que permitisse um exercício proveitoso e digno de uma profissão nos diversos ramos das artes chamadas de artes industriais ou artes menores. E o liceu era a escola do povo e não havia qualquer distinção ou discriminação, pretensão em relação à idade, o credo, a raça, a nacionalidade, o estado civil ou social. A única exigência era querer aprender no ramo das artes, né, consideradas menores. Os professores que trabalhavam ali ou pelos outros cargos que eles ocupavam dentro do liceu. E antes da sua fundação, era muito difícil os trabalhadores, né, conseguissem estudar. E elas eram noturnas, né, justamente para não atrapalhar no trabalho. Em 1880, estabelecimento de ensino técnico profissional do país e também da América Latina. E no ano seguinte, 1881, se acrescenta à grade do liceu o curso profissional feminino, que causou muita polêmica e recebeu muitas críticas da sociedade, mas ele foi altamente defendido pelos intelectuais que justificavam a necessidade do estudo para a mulher. O curso até ganhou uma sala de espera separada para que os acompanhantes das alunas tivessem um lugar para aguardar o término das aulas e levá-las para casa à noite, né? Porque as aulas eram noturnas e é bem perigoso para a gente. O liceu, ao dar a oportunidade de estudar as pessoas sem recursos e de variadas idades, combateu o analfabetismo e formou profissionais que contribuíram para dar uma outra visão às artes menores. O segundo ponto do contexto são as exposições gerais de belas artes, né? Elas eram conhecidas como salões. Era o principal evento artístico realizado durante a vigência da Academia Imperial de Belas Artes. E a primeira foi realizada durante a gestão de Félix Émile Tonnet, em 1840. E a partir daí o evento foi acontecendo ao final de cada ano. Essa mostra era a grande ocasião para a exibição dos trabalhos realizados em âmbito nacional, tanto pelos alunos da Academia Imperial de Belas Artes, quanto dos que estavam de fora da instituição, né? As inscrições eram abertas a todos os interessados. E, assim, grandes mestres apresentavam seus trabalhos na mesma exposição, junto com pessoas consideradas amadoras, para serem vistas pelo soberano e também pelo povo. E era nesse evento que se ganhava o famoso prêmio de viagem à Europa, que a gente ouve falar tanto na nossa escola, né? Os premiados podiam escolher o país e a escola onde eles queriam aprimorar os seus estudos. E nessa viagem eles tinham contato com grandes mestres, artistas. A primeira participação feminina ocorre em 1844, com 2 pintoras mostrando suas obras. No ano seguinte, 45, foi verificado um aumento no contingente, né, da participação feminina, passando para 6 o número de artistas, né? Embora o crescimento não tenha se mantido de forma constante.
E praticamente todas as artistas participantes dedicavam-se à pintura, ao desenho, não se localizando até o período republicano à existência de escultoras. E as modalidades artísticas predominantes entre essas candidatas eram os retratos, as naturezas mortas, as cópias de telas consagradas ou desenhos de obras canônicas, paisagens em óleos ou pastéis e ainda também telas ou cópias de telas religiosas. As pinturas históricas, que era o gênero máximo dentro da hierarquia acadêmica, não parecem ter sido objeto de estudo das práticas artísticas femininas, segundo a Simeone. E com a chegada da República, o número de mulheres expositoras cresceu consideravelmente. Isso se deve principalmente ao fato das mulheres finalmente poderem entrar, né, na academia. E a partir da década de 60, de 1960, inicia-se o declínio dos salões, porque teve uma falta de investimento e uma escassez de recurso para que pudessem atrair os jovens artistas, né? Então, esse foi um dos motivos para os salões se esvaziarem. Um termo assim, que é muito importante a gente conhecer para poder entender esse contexto é o termo amador. Ele aparece várias vezes em vários escritos sobre as artistas do século XIX, como nesse trecho que está na apresentação, que ele é do escritor e jornalista Félix Ferreira, que ele comenta sobre o Salão de 1884. E ele diz assim: mais de 250 quadros a óleo foram expostos por 6 amadoras, 11 alunos e 30 artistas, entre os quais se encontram nossos melhores mestres. Dos amadores, 6 são senhoras, e este maior número prova que amam elas mais as artes que os homens desocupados, que entre nós não são poucos, ou pelo menos que sabem elas empregar melhor as suas horas de repouso. Então aqui nesse trecho aparecem 3 termos importantes. Primeiro é alunos, que se referem a todos os que estavam inscritos na escola oficial, na EMBA. Também tem artistas, que era um termo utilizado apenas para homens formados pela academia. E esses homens eram detentores de grandes trajetórias artísticas, trajetórias bem-sucedidas. E também eles tinham muito destaque em exposições. E, por fim, o termo amadoras, né? Esse termo ele tem uma gama de sentidos. Ele coloca em um grande saco, assim, um grande grupo, todos aqueles artistas que não cursaram academia. E essa era uma condição que se encontrava obrigatoriamente todas as mulheres e alguns poucos homens. Porém, para os homens, esse termo era transitório, porque eles poderiam estudar, enquanto para as mulheres era fixo, uma vez que nenhuma delas podia estudar na academia. E esse termo, ele também revela um grande preconceito, porque se tinha um entendimento na época de que a arte para as mulheres era só um passatempo para desocupadas, como se para elas a arte não fosse uma atividade séria, e sim algo para ser feito nas horas de repouso, o que contradiz totalmente o que a gente viu, né, durante a pesquisa que a Mel falou anteriormente, que os números foram crescendo da participação das mulheres nos salões. Então, realmente, elas estavam preocupadas e elas se empenhavam na vida artística delas. E também quando a gente observa, né, a participação das pintoras, tanto nos salões quanto em outros festivais, salas que eram feitas fora da instituição, a gente vê a participação das mulheres. Então, a gente percebe que muitas delas demonstraram uma notável constância, o que deixa evidente que elas investiram em suas carreiras artísticas e elas não estavam somente passando um tempo até o grande momento do casamento. E agora a gente vai para a primeira artista da lista que a gente preparou, né, que é a Abigail de Andrade. A Abigail nasceu no ano de 1864, na cidade de Vassouras, na Zona Cafeira do Rio de Janeiro. E em 1880, ela deixa a sua cidade para aprimorar os seus estudos aqui na capital. No ano seguinte, ela se matriculou no Liceu de Artes e Ofícios, que no mesmo ano tinha inaugurado o curso especialmente para a turma feminina. E no liceu, a Abigail conheceu o Ângelo de Agostini, que foi seu professor de desenho. Ele era um caricaturista, proprietário e editor da Revista Ilustrada, que era um órgão de caráter abolicionista que teve um papel central assim, na vida cultural do país durante a década de 1880. Abigail se tornou a sua aluna particular porque a formação em ateliês particulares era algo muito comum na época, né? Em 1881, a Abigail realizou seu primeiro autorretrato, que é esse que a gente vê na imagem,
Na obra sem título, ela elabora uma imagem de pintora autoconfiante, com uma expressão decidida e vigorosa no rosto. E embaixo da mesa, que a gente deu um zoom aqui na tela, né? Tem um cesto de lixo semi-escondido aos seus pés, que comporta os vários estudos, né, que ela fez, mostrando tratar-se de uma tarefa muito exigente e metódica. E essas características da tela podem indicar talvez um orgulho pelo ofício de artista, aparentando tratar-se de uma ocupação séria, baseada em trabalho disciplinado, no qual exige concentração e da aplicação, né, por parte da autora. A Sara comentou anteriormente sobre a crítica feita pelo Félix Ferreira, né, sobre o Salão de 1884, e a Abigail foi uma das participantes chamada por ele de amadora. Em 84, a Abigail conquistou a medalha de primeiro grau, medalha de ouro de primeiro grau na Exposição Geral de Belas Artes, sendo a primeira mulher a ganhar a premiação, né, com a sua obra Cesto de Compras, essa que está na imagem. E o Cesto de Compras trata-se de uma imagem muito complexa pelo ponto de vista das relações entre gênero na pintura brasileira oitocentista. E a tela é repleta de símbolos que atravessam a compreensão historicamente circunstanciada da condição feminina. Sim, e essa obra da Abigail, ela estava num contexto muito específico, e que a pintura de gênero ela passava a superar tanto em importância quanto em gosto do público a pintura histórica, que até então ela fora considerada a mais importante segundo a hierarquia acadêmica. Então a pintura de gênero, que é essa pintura que retrata o dia a dia e o cotidiano, passou a ser percebida como símbolo da pintura moderna, que deveria demonstrar competência técnica e uma abertura às temáticas menores. E então não é por acaso que essa pintura de Abigail tenha ganhado um prêmio justamente nesse momento em que há uma transformação na hierarquia dos gêneros. Porque como as mulheres não tinham acesso à academia, elas não tinham aulas de modelo vivo. E essa era uma etapa central para a formação dos artistas acadêmicos. Então, elas estavam limitadas a realizarem gêneros antes valorizados, como naturezas mortas, paisagens e pinturas de gênero. Mesmo com esse reconhecimento artístico adquirido, né, a Abigail foi classificada como amadora por Gonzaga Duque, que foi um famoso crítico de arte na época, né, no seu livro A Arte Brasileira, de 1888, que é uma obra de referência para todos os estudiosos do academicismo no Brasil. No livro ele escreve assim, vou ler. Madame de Staël dizia a Napoleão que o gênio não tinha sexo, frase provada inúmeras vezes e que, entre nós, a senhora Dona Abigail de Andrade acaba de corroborar com seu valioso talento. Creio que a excelentíssima pintora começou os estudos artísticos com o simples intuito de completar a sua educação, porém, a paixão pela pintura dominou-a. A senhora Abigail rompeu os laços banais dos preconceitos e fez da pintura a sua profissão, não como outras que, acercadas dos mesmos cuidados paternais, aprendem unicamente a artezinha colegial, pelintra, pretensiosa, hipócrita, execrável de fazer bonecos em papel pelé e aquarelar paisagem da Pré-Cartoons. Não para dizer que sabe desenhar e pintar cetins de leque, não para reunir a prenda de tocar piano e bordar a retrós de martirizar pincéis, mas por índole, por vontade, por dedicação. É que a senhora amadora possui um espírito mais fino, mais profundamente sensível às impressões da natureza e que sabe, ou por si, ou por inteligência guiada, aplicar o seu talento a uma nobre profissão que há de, se não agora, pelo menos em breve, colmar-lhe a vida de felicidade. Bom, depois da sua apresentação triunfal no Salão de 1884, a Abigail continuou a produzir e a expor. E em 88, da sua relação clandestina com o Ângelo, o seu professor, nasce a sua filha Angelina de Agostini, né? E por causa do grande escândalo, ambos tiveram de partir para a Europa. E na sua viagem, a Abigail continuou sua produção. E no ano que ela pintou o seu último autorretrato, Mulher Sentada na Escrivaninha, esse da imagem, a Abigail deu à luz a um filho que logo veio a falecer de tuberculose e ao que se seguiu da sua morte poucos meses depois, né? E a sua trajetória
precocemente interrompida, foi sendo apagada dos livros de história da arte, de modo que pouco se escutou falar dela. Essa pintura que a gente vê à direita se chama Interior do Atelier e retrata um pouco da vida do casal em Paris, né? O Ângelo está pintando enquanto a Abigail lê, e esse cartaz divulga a exposição universal em Paris, onde a artista participou, né? E, por coincidência ou não, no ano em que a Abigail veio a falecer, a academia passa a aceitar mulheres no seu corpo discente. Na Pinacoteca do Estado de São Paulo, existe uma sala dedicada ao Salão de 1884, onde a Abigail ganhou a medalha de ouro. Na entrada há um texto com o nome de todos os premiados nesse salão, exceto pelo nome da Abigail, né? O fato dela ter sido aluna e amante de Ângelo de Agostini se tornou muito mais relevante do que o caráter artístico da sua trajetória, né? O seu nome não aparece ao lado dos colegas que hoje configuram a Pinacoteca de São Paulo. As suas telas não estão expostas em museus, elas estão dispersas entre colecionadores particulares, raramente sendo apresentadas ao público, né? Exemplo do quanto as artistas ainda se encontram prisioneiras do ambiente que o século XIX lhes atribuiu, que é o privado. Essa pintura que a gente vê aqui se chama A Hora do Pão, é uma das últimas obras da pintora e retrata a periferia do Rio de Janeiro, né? Eu me lembro de ter visto essa obra quando era criança, na capa do livro Cortiço. A próxima artista que queremos apresentar é a Angelina de Agostini. A Angelina, ela foi uma artista que, diferente de sua mãe, ela teve a oportunidade de estudar na academia. Ela foi filha de Abigail de Andrade, com Ângelo Agostini, e ela nasceu em 1838 no Rio. E ela veio a falecer em 1934 também no Rio. A sua vida foi longa, porém a nossa pesquisa mostrou que a sua produção foi discreta. Após a morte de Abigail, Ângelo, seu pai, ele permaneceu em Paris até o ano de 1893, e depois ele deixou Angelina sob os cuidados de uma preceptora alemã e da pintora argentina Diana Denfert. E quando criança, em Paris, vocês conseguem ver aqui pela essa foto do lado direito, Angelina ela foi cercada dos amigos de seu pai, então seu mundo privado era o mundo da arte. E ao retornar para o Brasil, em 1995, ela passou a ser criada pela sua irmã Laura Alvim. Então, esse vínculo com a arte continuou muito forte. Até que ela formaliza isso, no ano de 1906, quando ela ingressa na EMBA, e 4 anos depois ela termina esses estudos. E no ano seguinte, ela passa a estudar no ateliê do pintor e padrinho Henrique Bernadelli, que também está nessa foto. No ano de 1913, o júri do Salão de Belas Artes ele concede o prêmio de viagem Angelina pela sua obra Vaidade, que é essa obra aqui. Angelina ela foi a primeira mulher pintora a ganhar o prêmio de viagem na Primeira República e ela se consagra na 20ª Exposição Geral de Belas Artes do Rio de Janeiro. Quando a gente olha, né, para a história da arte no Ocidente, a gente percebe um binômio, que seria homem-sujeito versus mulher-objeto. E se tratando dessa composição vaidade, a mulher pintada ela é observada e ela surge não como um objeto do artista homem, né? Mas ela surge como sujeito, como musa da artista mulher, dona da sua própria narrativa. E nessa premiação aconteceu um fato muito interessante, que foi que o pintor Belmiro de Almeida, ele questiona a premiação da Angelina. E ele era o pintor e professor da EMBA, ele pede a palavra e todo mundo para poder ouvir ele. Aí ele pergunta ao júri se a premiada era brasileira nata e se ela tinha menos de 35 anos. Ambas eram condições para a premiação. Isso fez com que Henrique Bernadelli, que era o presidente do júri, suspendesse a sessão para que Angelina, então com 25 anos, então assim, a diferença de idade de 10 anos, né, não justifica esse questionamento. Então ela vai e busca e ela apresenta a documentação solicitada. Então todo o histórico da família dela é exposto e ela é colocada numa posição de extremo constrangimento, uma vez que ela tem esse histórico totalmente exposto publicamente, né? E outro fato interessante que envolve o Belmiro é que na exposição de 1974, em que a Abigail de Andrade, a mãe de Angelina, recebe a medalha de ouro, o Belmiro ele só ganha a medalha de ouro de segunda classe, enquanto a mãe dela foi a de primeiro grau. Tanto a composição quanto a pintora, embora tenham sido elogiadas pela crítica na época, foram praticamente esquecidas pelo cânone artístico nacional, né?
E quando analisadas nas histórias das artes produzidas no Brasil ao longo do século XX, dois fatores são apontados de imediato, né? O primeiro relaciona o talento artístico da Angelina como qualidade, originalidade e estilo ao seu pai, e sem jamais mencionar sua mãe, né? Que foi a premiada pintora Abigail de Andrade. O segundo fator identifica a obra Validade como feminina, né? Uma tentativa de encontrar algo diferente de feminino na produção artística de pintoras. Não faz sentido nenhum. Em 1914, ela parte para a Inglaterra, né, em razão do prêmio, e é importante destacar que os vencedores do prêmio de viagem escolhiam livremente o local de desfrute da premiação, sendo que Angelina preferiu ir para Londres, onde se encontravam, na sua visão e na do seu professor Henrique Bernadelli, os melhores retratistas da época. E ao voltar para o Brasil, a Angelina ela ganha uma nova premiação, né, a Medalha de Ouro no Salão Nacional de Belas Artes no ano de 1953. E 4 anos depois, ela se torna membro do júri da mostra. Na coleção do Museu Nacional de Belas Artes, existem 3 quadros da Angelina. É um retrato, um autorretrato e a tela Vaidade que a gente viu anteriormente. O museu posiciona a tela Vaidade, a única realizada por uma pintora a ser premiada na Primeira República, em um lugar de absoluta invisibilidade, né? Sem nenhuma informação sobre a artista. A tela fica numa sala reservada aos professores e alunos da Escola de Belas Artes. Esse estudo que está na apresentação, né, o Nu Masculino de Costas, ele veio pela primeira vez a público na Mostra Cruz Museu Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, que foi uma exposição muito polêmica, né, realizada pelo Santander Cultural no ano de 2017. A artista que a gente vai conhecer agora é a Georgina de Albuquerque, maravilhosa. Ela nasceu em Taubaté, em São Paulo, em 1885. E aos 15 anos ela inicia a sua formação artística com o pintor italiano Rosalvino Santoro, que é famoso por pintar obras da costa do Rio de Janeiro, e essa obra que a gente vê aqui é uma obra dele, que retrata a Pedra de Tapuca, em Caraí, Niterói. Ela se muda para o Rio de Janeiro em 1904, se matricula na Escola Nacional de Belas Artes e estuda com Henrique Bernadelli, que também foi o professor da Angelina, e que já falamos anteriormente, né? Em 1906, ela se casa com Lucílio de Albuquerque e viaja para a França. Essa primeira pintura aqui, a gente vê, é uma obra do Lucílio de Albuquerque, né, o marido dela, e retrata ela mesma. E aqui do lado a gente vê uma obra do Henrique Bernadelli, que retrata o Machado de Assis. Em Paris, ela vem a frequentar a Escola Nacional Superior de Belas Artes e também a Academia Julian, onde ela é aluna de Henri Royer. E na sua volta para o Brasil, em 1911, ela expõe em São Paulo e, a partir disso, ela participa regularmente das exposições gerais de Belas Artes. Em 1922, o ano da famosa Semana de Arte Moderna, quando os olhos do público estão voltados para os modernistas, a Georgina se torna a primeira mulher a ser premiada por uma pintura histórica, que é o gênero mais importante, mais prestigiado da época, né? E ela recebeu o prêmio concedido pela Escola Nacional de Belas Artes pela pintura Sessão de Conselho de Estado, que é essa que a gente vê na imagem. E nessa pintura, a partir do tema da independência do Brasil, Georgina ela questiona as representações do poder. Então, vocês podem ver que nessa pintura a figura feminina está em destaque, tanto pela cor quanto pela iluminação. Então, essa mulher está no centro de acontecimento histórico. E ao invés de retratar um evento triunfal, como tipo a famosa tela de Pedro Américo, a obra representava um episódio diplomático no qual a princesa Leopoldina ela ouvia as opiniões dos membros do Conselho de Estado acerca da independência. O fato da pintura ter sido produzida por uma mulher já representava uma transgressão por si só, né? Na concepção da época, as artistas eram muito, muito mais aptas a produzir obras consideradas delicadas, como as naturezas mortas ou reproduções, e não temas tão complexos como eventos históricos que exigiam grande habilidade artística, né? E, além disso, ao representar um acontecimento político, ela discutia um assunto de vida pública, que era uma esfera vetada às mulheres naquela época.
Em 1927, de 1927 a 1948, a Georgina leciona desenho artístico na Escola Nacional de Belas Artes. E em 1935, ela se torna professora do curso de Artes Decorativas do Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal. Em 1940, na sua casa, no bairro de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, ela funda o Museu Lucílio de Albuquerque e institui um curso pioneiro de ensino de desenho e pintura para crianças, né? E de 1952 a 1954, ela exerce o cargo de diretora da Escola Nacional de Belas Artes, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo. A Georgina, ela deixou um legado muito importante, né? Ela foi uma das principais mulheres brasileiras a conseguir firmar-se como artista no começo do século XX. E em suas pinturas, a artista ela tem como parâmetro o impressionismo, né? O estilo impressionista. E suas derivações também. E em suas obras, vocês podem perceber que tem uma extensa paleta de cores luminosas que são empregadas com grande sensibilidade. E com relação aos temas, né, que ela retrata, os principais são o nu, o retrato e a paisagem. Nessas duas obras, né, do lado esquerdo, Raios de Sol e Dias de Verão, do lado direito, ela pinta com amplas pinceladas e ela explora as incidências luminosas e a vibração cromática de uma forma muito sensível. E a partir de 1920 ela passa a trabalhar com uma paleta muito mais sóbria e a realizar pinturas com temas de vida popular, né? Como a gente vê aqui em Duas Roceiras e no Cafezal. E na maioria das vezes ela inclui personagens femininas como protagonistas nas suas obras. As artistas que a gente apresentou anteriormente são todas pintoras. Agora eu vou apresentar uma escultora, que é a Julieta de França. Ela nasceu em Belém, ela foi filha do maestro Joaquim Pinto de França e da Lina Pinto de França, e ela realizou os primeiros estudos artísticos, ainda em Belém, com Domenico de Angelis, que foi um famoso pintor e decorador italiano. E no ano de 1897, ela parte para a capital federal, que naquele momento era aqui o Rio, e ela ingressa na Escola Nacional de Belas Artes. 3 anos depois, ela obtém o mais alto prêmio otorgado para um aluno pela escola, que é o prêmio de viagem ao exterior. E com esse prêmio, ela consegue estudar por anos na Académie Julian, tendo a oportunidade de ter aulas com Auguste Rodin. E após retornar de seu estágio de 5 anos na academia, a Julieta ela se candidata a um concurso que escolheria um monumento comemorativo à República Brasileira. Porém, a sua obra ela foi desclassificada sem nenhum motivo estético aparente. E a artista, diante desse julgamento, ela não aceita passivamente, então ela retorna à Europa e solicita avaliações por parte de seus antigos professores. Muitos deles eram grandes mestres mundialmente famosos. E após receber um julgamento positivo por parte desses mestres, ela exige uma retratação por parte da Comissão Nacional. E toda essa contenda deve ter sido interpretada à época como uma desconsideração para com o júri local, que então era presidido por Rodolfo Bernardelli, que era o mais importante escultor e também importante e poderoso diretor da EMBA por 25 anos. Esse episódio repercutiu porque trazia consigo uma série de ousadias, né? Primeiro que desafiava a autoridade e a competência de professores e do diretor da academia, o que era ainda mais atordoante por ter sido levado adiante por um ex-aluno premiado. E a isso também se acrescenta o fato de exibir atestados dos artistas considerados expoentes internacionais de gêneros venerados pela Academia Brasileira, que certamente era subsidiária da francesa. E cabe ainda notar também que toda a disputa foi promovida por uma mulher, contrariando as expectativas sociais acerca da fragilidade e do recato natural do sexo feminino. E tais desvios foram decisivos para o obscurecimento da trajetória dessa artista. Sim, infelizmente essa obra de Julieta, ela nunca foi executada. E até onde se sabe, apesar de toda a repercussão pública do caso, né, ela teve apoio de grandes artistas e também da imprensa, o júri que a reprovou não sofreu nenhum tipo de reprimenda. E vale lembrar que a atitude incomum da artista trouxe vários prejuízos, sobretudo para ela mesma. O seu nome, anteriormente, ele era proeminente e frequente nos salões e também na boca dos críticos. E com tudo o que aconteceu, o seu nome simplesmente desapareceu dos noticiários, das mostras, enfim. Ela sumiu do sistema artístico. O machismo foi a única razão encontrada para o desfecho desse concurso, né? O machismo que pode ter começado desde a confecção da obra realizada por uma mulher
também ao conteúdo que a escultura representava. Como um projeto de monumento, a Julieta não propõe esculpir o retrato da realidade, né? Ao contrário, ela apresenta uma representação do que seria a República. Sim, essa imagem que está na apresentação é uma maquete, né, já que a obra nunca foi realizada. A imagem está um pouco ruim de qualidade, mas nela tem figuras femininas que exaltam a bandeira da República do Brasil. Tem uma mulher e uma criança no topo da obra representando a figura materna, provavelmente fazendo alguma alusão à pátria-mãe brasileira. E o que pode ser visto na imagem é algo que, mesmo simbolicamente, não retratava a realidade da época, pois a pátria não acolhia todos sem distinção, já que negros e mulheres não tinham nenhuma voz na República. Enfim, depois de toda essa repercussão desse episódio, o nome da artista foi esquecido, e até hoje ela é conhecida por poucas pessoas. Então, Julieta de França ela deixou o marco praticamente invisível, mas não menos importante no legado da arte brasileira. E um dado interessante sobre a artista é que, talvez já imaginando que a história esqueceria de suas obras e feitos, a própria artista colecionou tudo que saiu sobre elas nos jornais, como fotos, cartas e os seus certificados, e um caderno que servia como um souvenir da carreira artística dela. Então, todas essas fotos que a gente apresentou, por isso que não está com qualidade tão boa, né? Vem desse caderno. Então, se ela não tivesse criado isso, a história dela seria completamente esquecida. Então, apesar de tudo que ela passou, ela resistiu e a gente ainda consegue ter alguns dados sobre a vida dela. Mas vários dados, vários fatos sobre ela foram perdidos. Inclusive uma data assim, importante, né? A data da morte. A gente não tem esse conhecimento. Bom, agora a gente faz um pulo temporal, né, para a contemporaneidade com a Celeida, mas não porque não houve grandes artistas nesse meio tempo, até porque nesse momento passaram pela Escola de Belas Artes nomes super importantes como a Lídia Pape, a Simone Michelin, a Ana Maria Maiolino e até mesmo a Nicolina Vaz. A escolha das artistas foi feita na intenção de apresentar as mudanças ocorridas no acesso à escola e também para trazer à tona o apagamento das trajetórias, né, dessas mulheres, mas ressaltar que sem essas mulheres esquecidas, o acesso hoje seria impossível. E essa pesquisa que a gente está apresentando, ela ainda está em fase de desenvolvimento, então talvez surjam novas versões da oficina, porque são muitas narrativas e vivências e seria impossível apresentar todas num período tão curto assim de tempo. Sim. Além da dificuldade, né, da gente procurar registros e fontes, como a gente falou, a história da arte por muito tempo tentou apagar essas mulheres, então isso dificulta muito o acesso a esses registros. Agora a gente vai apresentar uma artista contemporânea, né, a Celeda Tostes, que foi uma artista que contribuiu para tirar a cerâmica do status de arte menor. Ela também foi professora, coordenadora de projetos na periferia das grandes cidades. E Celeda, ela utilizou o barro como material de sua linguagem artística, mas também como meio para despertar no outro, no próximo, a criação e facilitar as condições de sobrevivência. Celeda, ela nasceu na Gávea, aqui no Rio, no dia 26 de maio de 1929, e ela veio a falecer em 1995, também aqui no Rio. A Celeda, ela teve uma formação muito rigorosa nas áreas das artes. Ela primeiro se formou na Escola Nacional de Belas Artes, depois ela foi para os Estados Unidos, onde ela teve a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos em técnicas industriais de cerâmica. Ela também cursou Antropologia Cultural na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, entre outras formações. E no meio de todas as formações, ela foi parar no período no Novo México, e lá ela conhece a artista Maria Martinez, que foi uma influência muito importante e decisiva em sua escolha pela cerâmica. E é muito interessante porque a arte para Celeda não era algo puramente estético, mas sim um instrumento de transformação e de liberdade. Então, ela faz isso transitando do espaço simbólico, das ideias, para um espaço real. E ela faz isso através da experimentação da forma, explorando as características físicas e sensoriais do material, né, da argila, sem abdicar dos valores éticos e culturais, né, do contexto. A Celeda teve a sua vida profissional dedicada principalmente à arte e à educação, né? No início da sua carreira, ela estava fortemente vinculada à educação secundária e só a partir de 1975 que ela começa a atuar em instituições reconhecidas de arte, dando início a uma carreira que inaugurava seu reconhecimento também como artista. E no mesmo ano, né, em 1975,
A Celeida foi convidada por Rubens Gertmann, que era, na época, o diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, para lecionar na instituição, e lá ela desenvolve trabalhos onde o aspecto sensorial se une ao conhecimento dos materiais. Celeida, ela tem várias criações muito importantes, mas a gente vai apresentar essa para vocês, que é uma performance Ritos de Passagem, que ela faz no ano de 1979. E essa obra ela marca um antes e um depois em toda a criação de Celeida. Entre sua produção de objetos com um elevado caráter ritualístico, surgem ritos de passagem, em que a artista ela vivencia, através do seu contato direto, né, o tato com o barro, e ela vivencia uma espécie de nascimento, uma espécie de ruptura, o contato com a origem. E como ceramista e conhecedora de sua matéria-prima, ela vai em busca de uma essência que só por meio do barro ela poderia alcançar. Então, com a ajuda de duas assistentes, que vocês conseguem ver na imagem, fotográficos. Então, a Celeida, ela despida, ela passa a ser envolvida em barro, adotando uma posição fetal, o que também pode nos remeter aos enterramentos indígenas, que são realizados dentro de grandes potes urnas. E nessa performance, ela é envolvida no barro lama e fechada com a assistência das ajudantes, dentro de uma enorme ânfora. E aí esse ritual de barro e água simbolizam o nascimento, já que Celeida, ela depois rompe, aqui na última imagem vocês conseguem ver, ela rompe essa urna útero, que se transforma em algo sem forma, algo informe, como se tratasse da placenta no momento do nascimento. E a água também surge como símbolo de todo o nascimento, como o princípio e fim das coisas, sendo carente de forma. Pode-se dizer também que passagem no contexto da obra da artista significa tanto a culminação como a ruptura e a passagem a trabalho nos quais o processo deixa de ser um elemento essencialmente material, né, para ser um processo vivido, né, experimentado pela coletividade. Sim, e um aspecto importante dessa performance é o seu caráter coletivo. Eu até errei falando que essa é uma performance da Celeida, né? Não é só dela, são de várias pessoas, porque esse caráter coletivo é muito importante para ela. Então, quando a ação acontece, ela acontece pela mão de mais de uma pessoa. E esse coletivo é intrínseco ao próprio material, né? Ao fazer cerâmico. Porque na preparação da matéria-prima e também da queima, é necessário que várias pessoas estejam envolvidas nesse processo. E para além disso, assim, na concepção de Celeida, o coletivo também estava em poder relacionar-se com o outro. Então, ela insere o espectador no processo, nas suas propostas. E essas colaborações são feitas de forma mútua. Agora, Mel, vai ler para vocês um dos poemas que está escrito no livro de mesmo nome da artista, que trata dessa performance. Despojei-me, cobri meu corpo de barro e fui. Entrei no bojo do escuro, ventre da terra. O tempo perdeu o sentido de tempo. Cheguei ao amorfo. Posso ter sido mineral, animal, vegetal, não sei o que fui, não sei onde estava, espaço. A história não existia mais. Sons ressoavam, saíam de mim, dor. Não sei por onde andei. O escuro, os sons, a dor se confundiam, transmutação. Os passos encolheu. Saí, voltei. No Morro do Chapéu-Mangueira, no Rio de Janeiro, na década de 1980, a Celeida encontrou o barro, né, matéria-prima que serviu como base do seu trabalho, e junto à comunidade, ela instala o Centro de Cerâmica Utilitária para melhorar a renda das pessoas que viviam ali. E juntos eles construíram fornos, fizeram panelas, buchas de pano, doces populares, coxas de retalho. E ao entender os próprios desejos da comunidade, geraram-se outras ações, como a construção de uma creche, de um gabinete dentário e o galpão das artes, onde aconteciam as festas e os encontros, as convivências no geral. E com isso, houve também o resgate cultural do saber das mulheres que, ao modelar panelas de barro, traziam um pouco da sua identidade de origem, né? O objetivo da Celeida era capacitar as pessoas para que tivessem mais dignidade por meio dos seus próprios saberes, ao mesmo tempo em que estariam afirmando a sua identidade cultural. Enfim, a Celeida Tostes, ela foi uma artista que teve uma importante contribuição para o cenário da arte contemporânea. Então, por meio de material, barro e uma técnica que seria a cerâmica,
ambos foram considerados durante muito tempo como uma arte menor, a artista ela conseguiu ressignificar não só os espaços da arte, mas também, principalmente, na verdade, os espaços da vida. A gente chega agora na nossa última artista da lista, que é a Angélica Daz. Ela é uma fotógrafa premiada, nascida no Brasil e sediada na Espanha. Ela nasceu em 1983, no bairro de Padre Miguel, no subúrbio do Rio de Janeiro. Ela cursou ensino médio técnico em mecânica no Cefet e com uma segunda formação em estilismo, na busca de uma investigação de tendências de moda na fotografia como um instrumento de grande importância para o seu trabalho, né? Em 2006, ela se graduou na Escola de Belas Artes da FRJ, especializando-se em indumentária e cenografia. E após a graduação, ela realizou um estágio no Museu del Traje, em Madrid, com o objetivo de desenvolver uma pesquisa dedicada à produção de fotografia, né? Ela também cursou mestrado em fotografia artística na Escola de Fotografia de Madrid, na Espanha, e firmou-se como fotógrafa artística depois disso, né? E passou a expor em diversas galerias, principalmente com seu projeto Humanai. A Angélica diz assim, eu vou ler um textinho aqui. Eu nasci numa família cheia de cores. Meu pai é filho de uma empregada doméstica de quem ele herdou um tom de pele chocolate intenso. Ele foi adotado por pessoas que conheço como meus avós. A matriarca, minha avó, tem a pele de porcelana e o cabelo branco como algodão. O meu avô tinha um tom de pele entre iogurte de baunilha e de morango, assim como meu tio e meu primo. A minha mãe tem uma pele cor de canela, filha de uma brasileira com uma pitada de avelã e mel, e o homem com pele de cor de café com leite, mas com muito café. Ela tem 2 irmãs. Uma delas tem a cor na pele de amendoim torrado e a outra, também adotada, está mais para bege, como uma panqueca. Ao descrever a sua relação familiar, a artista demonstra uma relação muito forte com as cores e as pessoas e de como se deu a sua formação identitária, né? Recordar a própria vida é fundamental para os nossos sentimentos de identidade, diz ela, né? E demonstrando como é natural essa relação de miscigenação entre a sua família. Na sua obra Humanai, a reflexão sobre identidade e a experiência de trazer à tona histórias não ditas, poucas vezes visitadas por uma história oficial, estão no núcleo de formação da artista e são os elementos centrais para as suas obras, né? Ela diz que a sua ideia é levar questões relacionadas à raça. E realizado desde 2012, o Humanai é um exemplo de como a fotografia pode servir a diversos propósitos e manifestos que extrapolam os limites da nacionalidade, idioma e identidade. Porque pela arte, o Humanai chama a atenção sobre uma série de questões como a cor, a raça, a miscigenação e a etnicidade, né? O projeto consiste na realização de retratos feitos pelo artista, como um inventário cromático refletindo sobre as cores, usando como referência o sistema de cores da Pantone. E o processo de produção consiste em criar uma série de retratos cujo o fundo é preenchido na cor exata, extraído da amostra de um pixel do próprio rosto da pessoa retratada, mais especificamente assim da pontinha do nariz, que representa a parte da nossa pele que muda de cor quando a gente vai à praia, quando a gente está nervoso, por exemplo. E o objetivo final é registrar e catalogar, através de uma medição metódica, todos os possíveis tons de pele, desativando qualquer pretensão de controle ou de estabelecimento hierárquico, né, entre as cores. E esse trabalho da Angélica e os próximos que iremos apresentar, eles vão além dos espaços dos museus e de centros culturais, né? Essas obras encontram nas salas de aula um grande universo de trabalho. E ela amplia a mensagem educacional da Humanai através de várias colaborações institucionais em todo o mundo, tais como as colaborações com conselhos municipais de diferentes cidades do País Basco e também escolas de formação de professores em Madrid, também escolas secundárias na República Tcheca. E ela também faz colaborações muito importantes com a Unesco e com o governo do Chile. Então, dessa forma, a mensagem dela se amplia
e atingem mais de 50 mil alunos em somente uma semana. A artista desenvolve também outros projetos em simultaneidade, né, que se chamam Desenredo, Descabelada e Des Pés à Cabeça e Vecinas. E todos esses trabalhos permeiam as questões identitárias que é muito recorrente na produção da Angélica. Essa obra que vocês estão tendo agora, Desenredo, ela ainda está em processo de execução, mas ela começou em 2012, né? É uma videoarte. A gente também não conseguiu acesso ao vídeo, mas vocês têm acesso aqui à imagem. E nessa videoarte, ela mostra de forma poética os processos de desembaraçar os cabelos, né? Pentear os cabelos. Então, ela faz uma metáfora ao tratar o emaranhamento, os nós, com as questões sobre cabelos bons e cabelos ruins. E também sobre a questão de raça e identidade. Des Pés à Cabeça é um projeto fotográfico onde a artista fotografa separadamente os pés e a cabeça de pessoas distintas e monta de maneira aleatória, como um jogo de encaixe, propondo que o espectador encaixe os pés com as cabeças a quais elas pertencem, né? Trazendo uma reflexão sobre o pré-julgamento e o preconceito que existe na gente. Essa obra Vecinas, de 2014, é diferente das outras, que só trata de, não é só, mas usa a técnica da fotografia e videoarte, né, da filmagem. Em Vecinas, ela também usa o textual. Então, esse projeto é uma colaboração entre a Angélica Dais e o Conselho Superior de Mali, na Espanha. E esse projeto ele é focado em trazer histórias pessoais de mulheres nascidas no Mali, mulheres que migraram depois para a Espanha. Então, nesse trabalho, fotos de arquivo de suas vidas em Mali estão interligados com imagens contemporâneas, tratando semelhanças e particularidades de vidas, também expectativas, lutas, bagagens e horizontes do sexo feminino. Mas não só isso, também trata das ligações entre lugares e costumes, a vida diária, também desejos e memórias, bagagens, né? Então, o objetivo final é criar uma edição de jornal, e aí que entra a parte textual. As participantes podem dar a seus vizinhos a sua própria história, a sua narrativa particular, mas que também não é uma narrativa individualista, né? É uma narrativa que se expande para ser uma narrativa comum, de mulheres que partilham histórias muito, muito semelhantes, que têm muitas conexões, mais do que diferenças. Antes de concluir, a gente vai abrir um espaço para dúvidas, os apontamentos, os comentários, assim. Então, se tiver algum, vocês já podem fazer, podem passar para a gente também. Pode falar, Ana Paula. Oi, boa noite. Cheguei atrasada porque eu não sabia que iria começar hoje, eu não recebi e-mail. Aí a minha dúvida é o seguinte, vocês vão ter outros encontros e a gente vai ter acesso ao encontro de hoje? Porque eu adorei, mas perdi muita coisa do início. Ana Paula, não fica preocupada não, a oficina está sendo gravada e a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube. Ai, perdão por você não ter recebido o e-mail. Desculpa. Não, tudo bem, pelo menos eu consegui assistir. Não tem problema não, peguei. Então, a gente está gravando, aí vamos disponibilizar e a gente falou no início, como você não estava, que a nossa pesquisa ficou muito... a gente só fez poucas artistas, né? Então, essa é uma pesquisa muito extensa. E a gente pretende fazer outras versões dessa oficina com novas artistas. Mas aí a gente tem que pesquisar, etc. Todo um negócio. Uhum. Mas essa aqui você vai conseguir ter acesso no YouTube. Ah, ótimo. Muito obrigada. Nada. Elas são reconhecidas hoje pela EBA, né? E tanto que... Não sei se vocês conseguiram ter acesso, mas tem uma sala lá na EBA que tem uma escultura, né, de um casal sentado um no colo do outro, eles estão nus, no segundo andar ali da EBA, e é uma escultura feita pela Julieta. Mas apesar desse reconhecimento, elas não estão em lugar de destaque, né? A gente tinha falado da Angelina, e que as obras dela, apesar do prêmio, não tá em lugar de destaque, tá assim, no fundinho da sala lá no museu. Sim, elas são reconhecidas, a gente apenas conhecidas, né? Reconhecidas já é uma outra questão. Sim.
É tanto que antes de a gente começar a pesquisa, a gente não conhecia essas artistas, então foi maravilhoso poder pesquisar e conhecer essas vivências. Sim. Não se fala muito delas, né? Sim. Então, eu também não conhecia nenhuma delas, só com vocês trouxeram elas que eu conheci também. Então, esse apagamento que aconteceu e ainda acontece, tá aí, perdurando, né? Sim. E esses projetos de oficinas são muito importantes para essa divulgação, né? Eu tive contato com a Angelina, por exemplo, por uma entrevista do Museu Dom João. Então, essa forma de trazer a público é muito importante para poder tirar essa camada assim que esconde essas artistas tão importantes. Essas questões não são tão divulgadas aqui na Escola de Belas Artes, mas a gente consegue ter acesso aos livros de matrículas, notas, todos os comentários das aulas de algumas dessas pessoas que a gente apresentou no site da EBA, e muita gente não sabe. Algo interessante que eu lembrei é que a Simone ela fez uma pesquisa na Academia Julião, né? Porque muitas das artistas brasileiras foram para lá. Só que ela, quando foi procurar para ter tipo, uma lista dessas artistas, não existia nada na academia. E aí, depois de muito procurar, conversar com as pessoas em pesquisando, ela descobriu que estava num lugar privado. Você lembra, Mel, qual era a instituição? Então, foi assim, essa história é muito engraçada. Engraçada não, mas é interessante. Ela foi na Academia Julião para fazer pesquisa sobre essas artistas que estudaram lá, né, por causa do prêmio de viagem. E aí, quando ela chegou lá, as pessoas falavam, não, nunca existiu pessoas aqui, assim. Nunca existiu, tipo, mulheres artistas nessa época, nunca. E aí ela trouxe os estudos aqui do Brasil e falou, gente, tem sim, olha isso aqui, sabe? Tem, ela trouxe provas. E aí uma pessoa lá falou assim, cara, a Academia Julião foi vendida, então talvez possa estar com o antigo dono ou com a pessoa que comprou. E aí ela vai atrás do cara que comprou e aí ela encontra assim, caixas e caixas com os documentos de mulheres, não só dessas que a gente falou, mas de muitas outras, que como lá eles não conheciam, né? Ele decidiu, tipo, os que eram mais famosos, ele doou para o Arquivo Nacional ou para a biblioteca, não me lembro. E essas dos que não eram tão conhecidos, né? Ficou com ele, sim, sabe? Então, não tem acesso justamente porque é selecionado, sabe? Sim. Isso é muito complicado. Durante a nossa pesquisa, percebemos que vários foram os fatores que contribuíram para esse esquecimento, né, que a gente comentou durante toda a apresentação. E um desses fatores foi o modo com que os críticos julgaram as obras femininas na mesma época em que foram expostas, como a gente falou do Félix Ferreira. E esse fator ele é particularmente relevante porque esses escritos eles foram as principais fontes a alimentarem toda a publicação bibliográfica que tem posteriormente. Então, além das dificuldades que existem em achar dados sobre as artistas, particularmente as oitocentistas, né, as anteriores à arte moderna brasileira, é necessário que a gente seja crítico em relação a essas fontes de estudo e também as práticas de organização e conservação da memória. Então, a gente pode, em primeiro momento, achar que porque não existem tantos dados é porque elas não existiram, mas é totalmente o contrário, né? É uma tentativa de esquecimento e não é só porque, tipo, perdi os documentos, mas é algo feito intencionalmente. Então, é necessário que a gente reflita sobre a ideia de existência e que a gente questione esses critérios envolvidos no processo. Então, esse ponto em ser crítico, aliás, ele é muito pontuado, levantado pela Simeone, como a gente falou, foi uma das nossas diferenças, né? E ela diz que as fontes não são neutras, então os escritores possuem um olhar enviesado e durante as nossas pesquisas é importante que a gente esteja consciente disso. Então aqui no finalzinho a gente traz algumas questões para vocês, para poder levantar questionamentos, se vocês quiserem comentar também, a gente estamos aqui para ouvir vocês, são esses. As conquistas institucionais foram suficientes para alterarem os julgamentos perpassados pelas assimetrias de gênero? Então, vocês podem comentar se vocês já ouviram alguma dessas artistas, se vocês têm ideias de outras porque muito quando a gente viu o formulário, né,
muitos de vocês são estudantes da EBA. E outra questão, né? Se sim, porque até hoje tão pouco sabemos sobre as artistas atuantes na virada do século XIX para o século XX, naqueles anos iniciais da República. Novamente, é difícil apontarmos uma única causa, né, para o obscurecimento das trajetórias femininas, até mesmo porque pesquisas mais profundas evidenciam as particularidades dos seus percursos biográficos, né, irredutíveis a explicações generalizantes. Mas valeria a pena ressaltar um dos aspectos centrais para o reconhecimento da participação feminina na história da arte brasileira, o da necessidade de se realizar uma análise que seja de recuperação das fontes críticas às mesmas, né? Sim. A gente viu aqui, como a Sara disse, né? A gente viu que as artistas, as primeiras artistas que a gente cita, foi uma escolha dos autores, foi uma escolha da época, né? Das pessoas que lidavam com a história da arte, né? Que elas fossem apagadas. Agora a gente vai finalizar a oficina e eu passo a palavra para a Luísa. Obrigada, Sara. Oi, gente, eu sou Luísa, sou uma das mediadoras aqui de apoio. Boa noite. Para encerrar aqui o nosso encontro, vou dar alguns informes. Muito obrigada pela presença de todos. Os certificados vão ser enviados posteriormente por e-mail e eu espero que vocês tenham gostado bastante, sempre com muito carinho e muito preparo, muita pesquisa, que a gente organiza as oficinas. Vocês estão sempre convidados para as próximas e a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que o Jean deixou no chat, então vocês podem dar uma olhadinha. É importante que vocês preencham o formulário para receberem o certificado depois. E eu deixo aqui o convite para a próxima oficina, que vai ser a de reuso. E então vocês fiquem ligados que a gente vai estar postando as datas depois. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar por e-mail. E agora a gente vai estar encerrando. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Foi ótimo o encontro, é sempre muito prazeroso. E boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Muito obrigada, gente. Boa noite, adorei. Boa noite. Boa noite. Obrigada, menina. Obrigado, garoto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns. Boa noite. Parabéns.